orçamento da Prefeitura de Cuiabá para 2015 sofre queda de 2,7% em comparação a 2014. Considerando também o que a economia, temos de previsão na economia, nesse ano o crescimento está praticamente zero. E ainda, uma entrevista ao vivo com o deputado federal Ságuas Moraes, do PT. O RDTV está no ar. Olá, como vai? Tudo bem? O orçamento da Prefeitura de Cuiabá para 2015 sofreu uma queda de 2,7% em comparação com este ano. Veja os detalhes na reportagem de como fica a distribuição nas pastas e quais ficarão mais apertadas. A expectativa era de crescimento, mas a peça orçamentária que indicava este aumento mostra números menores. A situação estaria seguindo uma tendência do cenário econômico atual. Considerando também o que a economia, temos de previsão na economia, nesse ano o crescimento está praticamente zero. Alguns dizem que o crescimento pode ser negativo. Então as perspectivas para o ano de 2015 também não são boas. Então nós fizemos uma projeção de receita que casa com a despesa de forma bem sensata. O diretor de Planejamento e Orçamento diz que o corte, que ele chama de ajuste, foi necessário por causa da frustração da Receita e também dos repasses federais. O orçamento de 2015 deve ficar 50 milhões a menos do que de 2014. No ano 2014, nós tínhamos uma expectativa de receita, nós tínhamos um orçamento de 1.967 bilhão, contando o orçamento do Executivo, o orçamento do Legislativo e da Previdência. Isso não está ocorrendo. Nós estamos tendo uma frustração de receita, tanto da receita própria, quanto da receita de transferência para saúde, educação e assistência do governo federal. Neste quadro, é possível fazer um comparativo dos orçamentos de 2014 e 2015. Podemos observar uma queda, especialmente nas pastas da saúde, com 26 milhões de reais a menos, e a de obras com um corte de mais de 130 milhões de reais. Conforme explica o diretor, o prefeito Mauro Mendes está em busca de um equilíbrio com recursos próprios para não comprometer a execução de metas, inclusive a construção do novo pronto-socorro. O prefeito está definindo que se aporte o máximo de recursos para recursos próprios, mas também ele está buscando recursos federais e estaduais. Há uma sinalização, ele tem trabalhado junto à bancada federal daqui do Estado para conseguir o máximo de recursos para essa construção. Da mesma forma, há uma sinalização por parte do governo do Estado desse repasse para a contribuição na construção desse pronto-socorro. Então, por conta disso, inclusive, a gente deve alterar ainda para 2015 esse orçamento que está lá na Câmara, por conta dessa sinalização de perspectiva de repasse efetivo do governo do Estado e do governo federal para a construção do pronto-socorro. Nós devemos, inclusive, fazer uma alteração na LOA para 2015. Para a pasta de obras, a Prefeitura deve recorrer, além da receita própria, também às linhas de crédito. Isso está aprovado e já está em execução. Nesse ano nós já realizamos diversas pavimentações com esse recurso dessa operação de crédito, desse empréstimo junto à Caixa Econômica, e à medida que essa obra vai sendo executada, tendo novas medições, a Caixa Econômica vai repassando. A lei orçamentária anual enviada à Câmara Municipal de Vereadores deve ser apreciada antes do recesso parlamentar, no início de dezembro. Há 90 dias para encerrar a legislatura, o deputado estadual José Riva, do PSD, reassumiu nesta semana o comando das sessões plenárias da Assembleia, mas deixará o cargo do primeiro vice, Romualdo Júnior, do PMDB, à administração do Legislativo. Segundo o social-democrata, o mais correto é manter a administração sob o comando do Romualdo e Mauro Save, do PR, primeiro secretário. Riva afirma que, devido à situação política no momento, decidiu não assumir administrativamente a presidência e argumenta que Romualdo está à frente da Assembleia desde julho do ano passado. Por isso, é coerente prosseguir nesses últimos dias de mandato. Acontece que no último dia 30, o deputado obteve decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça e foi liberado para retornar definitivamente ao comando do Legislativo. Essa foi a quarta e última decisão em favor de Riva entre pedidos existentes contra ele.
A decisão foi do ministro do STJ, OG Fernandes. Mais informações você acompanha na reportagem de Camila Cervantes no portal do grupo do RD News. Você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o deputado federal do PT, Ságuas Moraes. Mande sua pergunta agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Eu aguardo você, nós voltamos daqui a pouquinho. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Mutirão da conciliação é mutirão, da conciliação é mutirão, da conciliação. Chegou o Mutirão da Conciliação Fiscal. Uma grande oportunidade para você quitar seus débitos municipais. Aproveite os descontos nas multas e juros e ainda parcele em até 48 vezes. Atendimento de segunda a sexta na Procuradoria Fiscal do município e na Secretaria de Cultura. Prefeitura de Cuiabá e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. De volta com a RDTV e ao meu lado o deputado federal Ságuas Moraes, do PT, para uma entrevista ao vivo. Lembrando que você também pode participar deste bate-papo aqui conosco, enviando o seu questionamento ao nosso convidado do RDTV no endereço tv.rdnews.com.br. Então, enquanto você, estou aguardando aí a sua participação, eu vou conversando com o deputado. Olá, bom dia, deputado. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo. Bem, qual que é a bandeira? O senhor foi eleito com 97.958 votos. 858. Olha só. 97.858 agora, nessa eleição. Na passada eu tive 88.654. Qual é a sua bandeira agora, deputado? Olha, eu sou médico de formação, E já fui prefeito também de Juína por 2 vezes. Quando eu vim para a Assembleia Legislativa, a gente deu uma atenção... Nós trabalhávamos muito na questão da educação, da saúde e da reforma agrária e as outras demandas que chegavam até nós. Até porque Mato Grosso é um estado muito grande com poucos parlamentares, Então,
No mandato de federal, depois de ter ocupado por 5 anos a Secretaria de Estado de Educação, o meu foco principal tem sido a educação. E será também a educação. Mas, obviamente, que nós não podemos ficar só na educação. Como eu disse, nós somos 11 parlamentares federais, 3 senadores e 8 deputados federais. Então, a gente tem que ser meio generalista, tratar de todos os assuntos ao mesmo tempo. E aí, porque o Estado demanda as ações na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim, então você não tem como ficar especificamente numa área. Mas o meu foco principal é a educação. Obviamente que a gente vai tratar de outros assuntos também, como infraestrutura, logística do Estado, que é importante para o desenvolvimento de Mato Grosso, garantir investimento para o setor produtivo, garantir que Mato Grosso possa continuar crescendo. Então, na verdade, assim, você tem um foco, mas não vai ficar só naquele foco, como eu observo que em alguns estados que têm bancadas muito grandes, como é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, em que os parlamentares dedicam a um único tema, né? A gente não tem como ficar assim. O senhor foi secretário de Educação, deixou a pasta e indicou a Rosineide para assumir a secretaria. Como o senhor acha que vai ficar agora a pasta de Educação? Olha, eu não vi quem é a pessoa indicada ainda. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar contribuindo para que ela possa continuar avançando. Até porque esse ano nós tivemos a aprovação do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que, na minha opinião, o projeto mais importante que foi votado nessa legislatura, que garante você ampliar os investimentos para a educação de 5,3% do Produto Interno Bruto para 10% do Produto Interno Bruto, garante a escola de tempo integral, garante a valorização dos profissionais da educação. Então tem uma série de ações dentro do Plano Nacional de Educação que permite com que a gente possa ter avanço significativo na educação nos próximos anos. Eu, como membro titular da Comissão de Educação, e que apresentei um projeto esse ano também para regulamentar o Sistema Nacional de Educação, e que, obviamente, que a Constituição, no seu artigo 23, falava que leis complementares estariam regulamentando essa questão do Sistema Nacional de Educação, e que agora o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, aponta para que a gente possa regulamentar o Sistema Nacional, tratando da questão da relação entre a União e Estados, da cooperação entre a União, Estados e municípios em regime de colaboração entre os entes federados. Então a gente apresentou esse projeto de lei. Então eu vou estar, independente de quem for o secretário, nós vamos estar colaborando também, enquanto parlamentar federal, para que a gente possa avançar ainda mais na qualidade da educação de Mato Grosso, principalmente agora a partir do PNE, que nós passaremos a ter a possibilidade da escola em tempo integral, que na minha opinião é fundamental para que a gente possa avançar em qualidade. Deputado, falando do partido, até 2010 o Partido dos Trabalhadores tinha vários representantes aí, né? Tanto na bancada federal quanto na estadual. Tínhamos as Séries, tinha o Alexandre, o Abicalil, o Bruneto, né? E agora, de 2010 para cá, houve uma baixa. O senhor acha que contribuiu para essa baixa? Olha, senador é um cargo majoritário, né? Você só tem um em disputa, como foi o caso dessa eleição, e na passada você tinha 2 cargos em disputa. Então o partido ter um senador ou deixar de ter, isso não depende muito assim das ações do partido, né? Então você eventualmente tem um senador e depois você fica sem, né? Isso é uma coisa relativamente normal, não é muito estranho não. Agora, de parlamentares é que a gente precisa. A nossa capacidade sempre foi de ter federal, ser um federal, né? O partido não conseguiu reunir votos para ter mais de um federal, né? Poucos partidos têm a possibilidade de ter mais de um federal. Nesse momento o PSB passou a ter 2 federais, na legislatura passada o PSD tinha 2. Ninguém consegue passar de 2 num total de 8 no estado, né? Então é 1 ou 2 no máximo que cada partido consegue ter. Então a gente está dentro da nossa meta. O Junei foi federal em 94, depois o Abicalil em 2002 e depois repetiu a dose em 2006. Eu fui em 2010 e agora em 2014. E senador, nós tivemos a senadora Séries, que depois, nessa disputa interna do partido, ganhou a indicação de ser candidato a Abicalil, que não teve
êxito na sua candidatura e nós ficamos sem senador. Agora, estadual, a gente, a partir de 98, nós tivemos a Séries e o Junei como estadual, depois a Séries foi eleita senadora em 2002, o Junei não foi reeleito estadual, aí foi eleito a Verinha e eu. Na legislatura seguinte, em 2006, eu fui reeleito, o Bruneto foi eleito, então a gente vinha tendo 2. Na passada nós ficamos só com 1, e aí o Alexandre assumiu por conta de eleição de prefeito dentro da coligação. Nessa agora, nós temos 2 companheiros que estão com a votação congelada, que é o Valdir Barranco, que foi o mais votado com quase 20 mil votos, e Altir Peruso, que é ex-prefeito de Juína, que teve 15 mil e poucos votos, também está congelada. Nós acreditamos que esses votos serão descongelados. Estava na pauta ontem do TSE para ser julgado, não foi julgado ontem, deverá ser julgado na próxima terça-feira. Descongelando esses votos, nós passaremos a ter um titular, que é o Valdir Barranco, e o Altir Peruso de primeiro suplente. Estamos dentro da nossa cota normal aí. Mas, obviamente que nós gostaríamos de crescer mais, né? Mas o senhor não acha que o Partido dos Trabalhadores errou em indicar os 2 candidatos, já que estão aí na lei da ficha limpa? De maneira nenhuma, né? Até porque eles são ficha limpas, né? O Altir teve um julgamento das contas dele, uma avaliação do tribunal equivocada nos percentuais, e aquilo levou à rejeição das contas dele, a Câmara homologou a rejeição, e teve um reconhecimento do Tribunal de Contas, que houve uma falha mesmo ali de avaliação, e votou por unanimidade em favor dele, para que pudesse ser reconsiderado aquilo. E ele entrou na Justiça Comum, porque não tem como voltar a decisão da Câmara também, entrou na Justiça Comum, ganhou liminarmente, foi para o TSE, e o TSE pediu diligência aqui para o Ministério Público, que já deu favorável a ele. Então, acredito que deve ser aprovado lá. O Valdir Barranco teve as contas dele aprovadas pelo Tribunal de Contas. Os vereadores, à época, já no final do mandato dele, no último ano dele, chantageando ele para pedir propina para aprovar as contas deles, e ele se recusou a fazer aquilo porque ele tinha um parecer favorável ao Tribunal de Contas. Ele gravou esse pedido de propina, gravou tudo isso, apresentou no Ministério Público. 5 vereadores foram presos, e quando eles saíram da cadeia, rejeitaram as contas dele, com um parecer favorável ao Tribunal de Contas. Então ficou claramente que era uma chantagem, que era uma chantagem com uma corrupção envolvida. Ele denunciou, esses vereadores foram presos, mesmo assim julgaram as contas dele. Ele entrou na Justiça depois para poder reaver o julgamento com a próxima Câmara, que assumiu a Câmara de Vereadores, que foi logo em seguida, no ano seguinte. Estava demorando o julgamento, ele entrou administrativamente na Câmara, eles voltaram atrás cancelaram aquele julgamento e fizeram um novo julgamento dando favorável a ele. Então, os 2 são ficha limpas. O problema, quem era ficha suja, era aqueles 5 vereadores que estavam pedindo propina, que ele gravou, denunciou no Ministério Público, e eles tiveram condenação, e tiveram o processo, e quer dizer, e aí ele pagou por isso. Mas eles têm o direito de ir até o final da sua empreitada, porque os votos não transferem automaticamente de um candidato para o outro. Então, eles foram, e se não fosse esses 2 processos, Nádia, eu tenho certeza absoluta que os 2 teriam assumido direto, porque eles passaram a campanha inteira explicando isso, né? Isso prejudicou a candidatura deles, né? Obviamente que se não tivesse eles candidatos, provavelmente teriam outros candidatos nos lugares deles, e que não sei se esses votos não transferiam automaticamente para os atuais, porque tem gente que faz uma conta assim, olha, se os 2 não fossem candidato, iria transferir esses votos para os outros deputados do PT. Não é assim que acontece. Sim. Deputado, alguns dias atrás, o deputado Ademir Bruneto esteve aqui ao vivo no RDTV e deu uma entrevista dizendo que o PT está se autodestruindo. O que o senhor achou dessa declaração? Eu não concordo com isso, né? Até porque o comportamento de determinados filiados, com mandatos ou sem mandatos, é que leva essa pessoa a ser excluída, ou que leva à destruição de 1 ou de 2 pessoas e prejudica o partido, obviamente. Mas o partido não tem uma culpa sobre isso, né? O partido é um partido que sempre prezou pela
unidade nas suas decisões, mas sempre estimulou a divergência de ideias, o debate. O partido nasceu desse jeito e continua sendo um partido que tem vários grupos políticos que pensam de forma diferente, mas que deve ter a unidade na luta. Agora tem pessoas que acham que só a verdade dele é a verdadeira e ele perde nas instâncias partidárias pelo voto e depois não acata resultado. Então, o partido em si tem trabalhado para garantir a unidade de decisão, para garantir a unidade na luta, para garantir o crescimento do partido. Agora você tem pessoas, aí o que você pode fazer? Essas pessoas vão ao longo do tempo se afastando ou sendo automaticamente excluídas do partido, né? Tá certo. Deputado, vamos até o portal agora do RD News. O Tarso Nunes está por lá e tem uma pergunta para fazer para o senhor. Bom dia, Tarso. Bom dia, Nádia. Bom dia, deputado federal Ságuas Moraes. Bom dia a você que nos assiste. Deputado, minha questão é o seguinte. O vereador por Cuiabá, Allan Kardec, chegou a falar que o senador Blairo Maggi e o ruralista Iraí Maggi são traidores por não terem atuado na campanha da presidente Dilma em Mato Grosso. O senhor concorda com essa afirmação? Não, eu não diria que são traidores, né? A gente sabe do ex-governador Blairo Maggi, que ele passou por um processo aí de investigação e ele ficou bastante chateado, abalado com isso e não quis entrar no processo eleitoral. Eu acredito que mesmo assim, por tudo que ele fez por Mato Grosso, se ele tivesse entrado apoiando a candidatura do Lúdio, desde o começo na campanha da presidenta Dilma, eu acredito que nós teríamos um resultado diferente aqui em Mato Grosso. Então, quanto ao governador Blairo Maggi, ao senador Blairo Maggi, eu não diria, eu não usaria esse termo traição, né? E eu acho que ele talvez teve alguns motivos pessoais para isso. Eu só acho que ele compareceu muito tarde na campanha da Dilma, de quem ele tem uma relação muito próxima, e que foi na última semana de campanha em que veio pedir o voto para Dilma. Mas ele também, como eu disse, ele deve ter os motivos pessoais dele. Quanto ao Iraí, eu vejo assim, que o Iraí levou o agronegócio para apoiar Pedro Táxi. Eles têm lá os motivos para estar apoiando a candidatura de Pedro Táxi. E o agronegócio, de longe, foi o setor mais beneficiado nesse país, em Mato Grosso, que é o principal setor do país, que é o agronegócio. Os juros subsidiados de 3,5% ao ano, enquanto que nos governos anteriores de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e que eles apoiaram agora, era de 12% a 14%. Então, o que nós mais vimos era a máquina apreendida na porta de banco, era o produtor endividado, sem condições de renegociar suas dívidas. Aí, todo mundo lembra muito bem a guerra que era nos governos anteriores, até no começo do governo Lula, tiveram muita dificuldade, até que o governo foi entendendo a importância desse setor e foi dando apoio para que esse setor pudesse se desenvolver, para que a indústria de máquinas agrícolas pudesse se modernizar, fazer com que as máquinas pudessem serem mais sofisticadas para melhorar a produtividade no plantio, na colheita, enfim, e juros subsidiados. Hoje, Nádia, o Brasil paga de diferença entre o juro de 3,5% ao produtor e para a agricultura familiar também tem isso, aí o juro para a agricultura familiar ainda é menor, 2,5% ao ano, e para o produtor, o grande produtor, é 3,5% ao ano, para aquisição de equipamento e várias outras possibilidades. Para equalizar essa diferença, o governo federal gasta 10 bilhões de reais ano. Não é só para Mato Grosso, para o Brasil todo. Mas então, assim, é um governo que tem olhado para esse segmento, por entender que esse segmento é importante para o Brasil, para a economia do Brasil. Então, basta a gente observar a declaração de alguns produtores antes das eleições, antes de iniciar o processo eleitoral, como eu vi lá em Lucas do Rio Verde, quando a presidenta Dilma estava lá, o prefeito Otaviano Pivetta fez uma declaração extraordinária reconhecendo o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, e vários outros produtores, o pessoal da ProSoja, de vários segmentos. E aí, quando vem a eleição, você tem a expectativa que esse segmento possa minimamente estar junto com o governo. E aí, nesse caso, esses
lideranças do agronegócio, as principais lideranças do agronegócio, fecharam com a candidatura de Pedro Táxi, que levou, e o Pedro Táxi estava apoiando a candidatura do Aécio e levou o Aécio junto. Então, eu não diria que são traidores, mas eu diria que eles correram um risco muito grande, porque se o Aécio ganha, provavelmente votaria com a mesma prática política do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí esse setor estaria com muita dificuldade. E não só o tratamento direto a esse segmento, como também na questão da logística, que é o principal gargalo do agronegócio. A presidenta Dilma, depois, nos últimos anos, nós não temos a 163, a 364 com buraco. Ela foi feito um restauro total dessas rodovias, a BR-070 e várias outras possibilidades que surgiram de interligação de uma região com outra que permitiram com que pudesse melhorar a escoação da produção. A ferrovia chegou até Rondonópolis, chegará até Cuiabá, a FICO está em Campo Norte, que estava com a pendência no Tribunal de Contas da União, já saiu, já reiniciou, já está dando continuidade, que virá até Lucas Rio Verde. Então esse governo é um governo que tem tido uma atenção diferenciada para esse setor, tratando essa questão da logística como uma atenção especial que ela merece, que necessita para que esse setor possa continuar crescendo e desenvolvendo. Então, eu acho que eles arriscaram demais, correram um risco muito grande e poderiam ter sido mais gratos à presidenta Dilma. Tarso, tem mais alguma pergunta? Tenho sim, Nádia. Deputado, eu queria ver com o senhor a questão seguinte. O senhor já teve uma conversa com o governador eleito Pedro Táxi, pretende destinar emendas diante da necessidade do Estado, em conversa com o governador eleito? Qual que vai ser a sua posição? Olha, eu ainda não encontrei o governador eleito. Eu não tive essa oportunidade de encontrá-lo. Mas eu já tive a oportunidade, na semana seguinte das eleições, de parabenizá-lo na tribuna da Câmara Federal, lá em Brasília, e dizer que, independente da nossa relação, eu vou estar lá como deputado federal, eu vou estar atuando junto ao governo federal para que possa continuar ajudando o Mato Grosso a crescer. Para que possa continuar dando essa atenção especial que a presidenta Dilma vem dando a Mato Grosso. Quer seja na questão da logística, quer seja na questão do apoio ao agronegócio, à agricultura familiar, as ações das prefeituras, na área da educação, na área da saúde, enfim, em todas as áreas que houver necessidade da presença do deputado, eu estarei lá para apoiar tanto o governo do estado quanto os prefeitos municipais. Eu que já tive a oportunidade de ser prefeito por 2 vezes, eu sei a dificuldade que é ser prefeito. Nós sabemos que os recursos da arrecadação nacional ficam mais concentrados na União, então nós temos que, acabamos de aprovar essa semana, mais 1% do FPM para as prefeituras, que hoje tem 23,5%, para passar para 24,5% dos repasses federais para as prefeituras. Então eu estarei lá enquanto parlamentar, apoiando as ações do governo federal em Mato Grosso e também apoiando as ações do governo federal junto às prefeituras municipais. Então, eu estou pronto para continuar ajudando Mato Grosso. Tarso, muito obrigada, viu, pelos questionamentos. Um bom dia para você. Bom dia aos dois. Bem, e a edição do RDTV fica por aqui. Muito obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E nós nos vemos de novo na segunda-feira ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá, se Deus quiser.